Vou passar lama na tua cara, disse o menino. Segundos depois, acontece um milagre. Diego Ramos nunca imaginou que um domingo no parque mudaria sua vida para sempre. Fazia 2 anos, desde o acidente, que deixou seu filho cego. Ele já se acostumara com os olhares de pena e os cochichos das pessoas quando passavam com a cadeira de rodas. Foi quando um menino sujo e descalço se aproximou correndo, sem nenhuma hesitação ou medo, do homem bem vestido que empurrava a cadeira. Vou passar lama na tua cara, disse o menino, olhando diretamente para Mateus, o garoto de 8 anos que estava sentado na cadeira, com os olhos claros direcionados para o nada. Diego sentiu o sangue gelar. Quem era aquele moleque? Como ousava se aproximar assim do seu filho? Instintivamente, colocou a mão no ombro de Mateus como para protegê-lo. O que você disse? Perguntou Diego com a voz tensa e controlada. O menino não desviou o olhar. Seus olhos escuros tinham uma determinação que parecia bem maior que sua idade aparente, talvez uns 10 ou 11 anos. Minha avó sempre dizia que a terra cura. Ela curava a gente que não enxergava direito. O menino apontou para Mateus. Ele precisa da lama especial. Eu sei onde tem. Diego olhou ao redor. O parque estava cheio para uma tarde de domingo, mas ninguém parecia dar atenção à conversa estranha que estava rolando. Famílias passeavam pelas trilhas, crianças brincavam nos brinquedos, casais apaixonados nos bancos, tudo normal, exceto aquele momento surreal. Ô menino, não sei quem você é, mas pai, interrompeu Mateus, virando a cabeça na direção da voz do garoto. Era a primeira vez, em meses, que Diego via o filho demonstrar interesse por alguma coisa. Quem é ele? O menino se agachou ao lado da cadeira, ficando na altura de Mateus. Me chamo Samuel. Sua avó ainda está viva? Samuel balançou a cabeça. Os olhos dele ficaram tristes por um instante. Ela partiu mês passado, mas antes de ir, me ensinou um monte de coisa. Sobre as plantas, sobre a terra que cura, sobre como ajudar quem está sofrendo. Diego sentiu um aperto no peito. O jeito que o menino falava tinha uma sinceridade impossível de ignorar, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo parecia absurdo demais para levar a sério. Samuel, né? Olha, entendo que você quer ajudar, mas meu filho tem um problema sério. Perdeu a visão há 2 anos e os melhores médicos do país já tentaram de tudo. Não é brincadeira de criança que vai resolver. Samuel se levantou, mas continuou olhando para Mateus com uma atenção especial. Os médicos falaram que não tem cura? Perguntou com voz suave, mas firme. Diego hesitou. Na verdade, os médicos nunca conseguiram explicar exatamente o que aconteceu. Depois do acidente de carro, Mateus ficou em coma uma semana. Quando acordou, já não enxergava mais, mas todos os exames mostravam que não tinha dano físico nos olhos nem no cérebro. Era como se simplesmente tivesse desligado a visão. É complicado, respondeu Diego, sem querer entrar em detalhes com um desconhecido. Pai, eu quero tentar, disse Mateus de repente, fazendo Diego virar para olhar para ele surpreso. Mateus, filho, você nem sabe direito do que a gente está falando. Eu sei que não enxergo nada há muito tempo e sei que você fica triste por causa disso, mesmo tentando esconder. Mateus esticou a mão na direção de Samuel. Posso tocar no teu rosto? Samuel logo se aproximou e deixou Mateus tocar seu rosto com as mãozinhas. Diego observou a cena com uma mistura de preocupação e curiosidade. Era raro ver Mateus interagindo com outras crianças. Desde o acidente, ele tinha ficado bem retraído. Tuas mãos tão sujas de terra, comentou Mateus, com um sorrisinho aparecendo no rosto pela primeira vez em semanas. É porque eu estava cavando perto do riacho. Tem um tipo de lama especial lá. Minha avó dizia que essa terra tem poder de cura, porque fica perto da água que nasce na serra. Samuel falou com a naturalidade de quem cresceu ouvindo essas histórias. Diego balançou a cabeça.
Aquilo estava ficando ridículo. Ele era um empresário de sucesso, formado em engenharia, que construiu uma empresa do zero. Não podia ficar ali ouvindo papo de lama mágica. Tá bom, já chega. Samuel, foi legal te conhecer, mas a gente precisa ir embora agora. Pai, espera. Mateus agarrou o braço do pai com mais força que o normal. Por favor, só dessa vez. O que pode dar errado? Diego olhou para o filho. Mateus quase nunca pedia nada. Desde o acidente, tinha virado uma criança obediente demais, como se tivesse perdido a vontade própria junto com a visão. Ver um pouco de determinação voltando era ao mesmo tempo reconfortante e preocupante. Mateus, filho, entendo que você quer tentar qualquer coisa, mas isso não faz sentido. Lama não cura a cegueira. Minha avó curou 3 pessoas assim, insistiu Samuel. Uma delas era uma menina, que perdeu a visão depois de um susto muito grande. Os médicos também não sabiam explicar, mas depois de algumas sessões com a lama especial, ela voltou a enxergar. Diego estava prestes a responder quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Diego, o que está acontecendo aqui? Virou e viu Carolina, sua esposa, chegando com 2 sacolas de compras nas mãos. Ela tinha saído para fazer compras enquanto ele levava Mateus para o parque, como faziam todo domingo. Oi, amor, esse é o Samuel. Estava conversando com o Mateus. Carolina olhou o menino de cima a baixo, reparando na roupa suja e nos pés descalços. A expressão dela mudou na hora. Conversando sobre o quê? Samuel, sentindo a tensão no ar, deu um passo para trás. Eu só queria ajudar. Eu sei que posso ajudar ele a enxergar de novo. Carolina deu uma risada sem graça. Ah, é? E como exatamente você pretende fazer isso? Com a lama especial da serra, minha avó me ensinou. Sua avó. Carolina olhou para Diego com uma cara que dizia exatamente o que ela achava daquilo. Diego, por favor, me diz que você não está levando isso a sério. Claro que não. Só eu quero tentar, mãe, interrompeu Mateus. Carolina se ajoelhou ao lado da cadeira do filho, a voz ficando mais suave. Mateus, meu amor, eu sei que você quer melhorar. Todo mundo quer, mas não é assim que funciona. Você tem que confiar nos médicos, não em... Olhou de novo para Samuel Histórias. Mas, mãe, e se for verdade? E se funcionar? Carolina suspirou e se levantou olhando para Diego. A gente vai para casa agora. Diego se sentiu dividido. Uma parte dele concordava totalmente com Carolina. Aquilo era absurdo e não tinha base científica nenhuma. Mas outra parte, uma parte que ele tentava ignorar, se perguntava: e se? Diego se dirigiu ao menino. Onde exatamente você mora? Na Rua São Bento, perto do Mercado Municipal. Mas às vezes fico no abrigo, quando não tem lugar na casa da minha tia. Diego assentiu. Conhecia a região. Era uma das partes mais pobres da cidade. E essa sua avó, ela realmente curava a gente? Diego repreendeu Carolina. Sim, senhora. Todo mundo no bairro conhecia a Dona Esperança. Ela nunca cobrava nada. Dizia que o dom dela era para ajudar os outros e ela te ensinou como fazer. Samuel assentiu com entusiasmo. Ela disse que eu tinha as mãos certas para isso, que eu sentia onde o sofrimento estava guardado. Diego olhou para Mateus, que escutava tudo em silêncio, mas com toda a atenção. Era a primeira vez em meses que via o filho tão interessado em algo. Carolina, talvez a gente pudesse... Não, nem pensa. A voz de Carolina era firme. A gente vai para casa e eu não vou discutir isso em público. Ela começou a empurrar a cadeira de Mateus, mas ele segurou as rodas, impedindo o movimento. Pai, por favor, só uma vez. Se não funcionar, prometo que nunca mais peço. Diego olhou para o filho, depois para Samuel, depois para Carolina. A tensão no ar era quase palpável. Samuel, disse Diego finalmente, onde exatamente fica esse lugar que você pega a argila? Diego, protestou Carolina de novo. É só uma pergunta, Carolina. Samuel apontou na direção das serras que cercavam a cidade.
Tem uma trilha que chega até o riacho. Fica uns 20 minutos a pé daqui. Minha avó sempre ia lá cedo de manhã, quando o sol nascia. E você vai sozinho? Vou. Desde que minha avó partiu, eu cuido de algumas pessoas do bairro. Nada muito sério, só dor nas costas e essas coisas, mas nunca tentei ajudar alguém que não enxerga. Diego tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Tá bom, que tal você vir na nossa casa amanhã? A gente conversa melhor sobre isso sem pressa. Diego, você enlouqueceu? Sussurrou Carolina, mais alto o suficiente para todo mundo ouvir. Carolina, nossa casa tem um quintal grande. Se ele quiser tentar alguma coisa, pelo menos vai ser num ambiente controlado. E se não funcionar, o Mateus vai ver que a gente tentou. Samuel sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. De verdade vocês me deixam fazer? A gente conversa amanhã. Você sabe onde é a Rua das Acácias? Samuel balançou a cabeça que não. É no condomínio Moradas do Vale, casa número 247, grande com um portão preto, eu acho. Então, combinado amanhã, às 14h. Mateus sorriu de um jeito que Diego não via há meses. Carolina, por outro lado, estava visivelmente irritada. Tchau, Mateus, disse Samuel, tocando de leve no ombro do menino. Até amanhã. Tchau, Samuel. Obrigado. Enquanto se afastavam, Diego sentia o peso do silêncio de Carolina. Ela empurrava a cadeira com mais força que o necessário. Diego, espero que você saiba o que está fazendo, disse finalmente, quando chegaram no carro. Eu também espero, murmurou Diego, ajudando Mateus a entrar no veículo. No caminho de volta para casa, Mateus estava mais animado do que em meses. Fazia perguntas sobre o parque, sobre as pessoas que estavam lá, sobre os sons que tinha ouvido. Era como se algo tivesse acordado nele. Carolina, por outro lado, ficou calada o trajeto todo. Diego sabia que ia ter uma conversa difícil pela frente. Quando chegaram em casa, uma mansão de 2 andares, no condomínio mais exclusivo da cidade, Diego ajudou Mateus a sair do carro, enquanto Carolina entrou direto deixando as sacolas de compras no hall. Pai, disse Mateus, enquanto Diego o ajudava com o cinto. Você acha mesmo que o Samuel pode me ajudar? Diego parou o que estava fazendo. Era uma pergunta difícil de responder. Filho, eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei é que hoje você parece mais feliz do que está há muito tempo. E isso, para mim, já vale alguma coisa. Eu gostei dele. Ele fala diferente dos outros. Como assim? Ele não tem pena de mim. Fala comigo, como se eu fosse normal. Diego sentiu um nó na garganta. Às vezes, esquecia o quanto Mateus era perceptivo, mesmo sem enxergar. Você é normal, Mateus. Você é meu filho, e é perfeito do jeito que é. Eu sei, pai, mas seria bom se eu pudesse ver teu rosto de novo. Naquela noite, Diego mal conseguiu dormir. Ficou imaginando se estava fazendo a coisa certa. Do ponto de vista racional, aquilo era absurdo. Mas do ponto de vista emocional, ver Mateus demonstrar esperança de novo não tinha preço. Carolina estava deitada do outro lado da cama, obviamente acordada também, mas fingindo dormir. Diego sabia que ela estava furiosa com ele. Lá pelas 2h, ele se levantou e foi até o quarto de Mateus. O menino dormia tranquilo, com um sorrisinho no rosto. Fazia tempo que Diego não o via tão sereno. Na manhã seguinte, Diego acordou antes de todo mundo e desceu para a cozinha. Encontrou Carolina já acordada, tomando café em silêncio. Bom dia, disse tentando soar natural. Bom dia! O silêncio se esticou por alguns minutos enquanto Diego preparava seu café. Finalmente, Carolina falou. Diego, a gente precisa conversar sobre ontem. Me imaginei. Você realmente pretende deixar aquele menino fazer o que quiser no nosso filho? Diego virou para olhar para ela. Carolina, qual é exatamente o teu medo? Que ele machuque o Mateus, que melhore a situação. Ou que mostre que talvez a gente tenha desistido cedo demais. Eu tenho medo de criar falsas esperanças no Mateus. Ele já sofreu demais. E você não acha que ele tem direito de escolher? Ele está pedindo uma chance.
Ele é criança. Criança não sabe o que é bom para ela. Diego suspirou. Essa conversa estava indo para o rumo que ele queria evitar. Caro, eu não estou dizendo que acredito em milagre. Estou dizendo que pela primeira vez em 2 anos, nosso filho mostrou interesse por alguma coisa. Isso não vale nada para você? Carolina ficou calada um instante. Diego, eu só já não aguento mais ver ele sofrer e tenho medo que tudo isso só traga mais sofrimento. Diego se aproximou e pegou as mãos dela. Eu entendo, mas e se a gente não tentar? E o Mateus passar o resto da vida se perguntando: e se? Eu não conseguiria viver com isso. Antes que Carolina pudesse responder, ouviram Mateus chamando do andar de cima. Pai, mãe, o Samuel já chegou. Diego olhou o relógio. Eram só 9 da manhã. Ainda não, filho. Ele vem às 2. Posso tomar café lá embaixo com vocês? Claro. Enquanto Diego subia para buscar Mateus, Carolina ficou na cozinha, claramente lutando com os próprios sentimentos sobre a situação. O resto da manhã passou devagar. Mateus estava ansioso e fez várias perguntas sobre o Samuel e sobre como seria o encontro. Diego tentou manter as expectativas baixas, explicando que talvez não acontecesse nada, que era importante não se iludir demais. Há exatamente 2 horas, o interfone tocou. Diego foi atender e encontrou Samuel parado do outro lado do portão. O menino tinha feito um esforço para se limpar. A roupa ainda era simples e remendada, mas estava relativamente limpa. Carregava uma sacolinha de pano. Oi, seu Diego. Cheguei na hora. Isso, Samuel. Entra. Samuel olhou tudo em volta, enquanto caminhavam pela entrada da casa. Era óbvio que nunca tinha estado num lugar assim. Os olhos arregalados captavam cada detalhe do jardim bem cuidado e da fachada imponente da casa. Nossa, é muito grande, comentou, sem maldade. É nossa casa há 10 anos, explicou Diego, tentando não soar metido. Quando entraram na sala, Mateus já estava esperando, sentado no sofá com Carolina do lado. A tensão no ar era quase visível. Oi, Mateus, cumprimentou Samuel com animação. Oi, Samuel, te esperei desde cedo. Samuel se aproximou e, sem pedir licença, sentou no chão ao lado do sofá, ficando na altura de Mateus. Dormiu bem? Teve sonho bom? Sim. Sonhei que corria na praia. Fazia tempo que não sonhava que enxergava. Samuel assentiu como se entendesse perfeitamente. Minha avó sempre dizia que os sonhos mostram o que o coração mais quer e que às vezes também mostram o que é possível. Samuel, interrompeu Carolina com voz educada, mas fria. Antes de tudo, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Onde estão seus pais? Samuel baixou a cabeça. Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Meu pai teve que ir embora quando eu tinha 5 anos. Desde então, eu morava com minha avó. E agora às vezes fico na casa da minha tia Rosa. Mas ela tem muitos filhos. Quando não tem lugar, fico no abrigo São José. Diego e Carolina trocaram um olhar. A situação do Samuel era mais complicada do que tinham imaginado. E sobre essa técnica da sua avó? Perguntou Diego. Samuel abriu a sacolinha de pano e tirou um potinho de vidro com algo que parecia lama comum. Essa é a terra especial. Minha avó dizia que ela absorve as dores e as tristezas que ficam presas no corpo, principalmente quando a pessoa perdeu algo importante e não consegue aceitar. Como assim? Perguntou Mateus. Às vezes, quando acontece uma coisa muito ruim, a pessoa se assusta tanto que uma parte dela se esconde bem lá no fundo, como se fosse um bichinho que se enrola em bolinha quando tem medo. Carolina ouvia atenta, apesar do ceticismo evidente na cara dela. E como exatamente você aplicaria isso no Mateus? Perguntou ela. Samuel olhou para Mateus. Posso tocar no teu rosto de novo? Mateus assentiu. Samuel tocou suavemente o rosto do menino com as mãos limpas. A terra vai nos olhos e ao redor deles. Fica uns 15 minutos. Nesse tempo, eu conto as histórias que minha avó contava. Histórias de pessoas corajosas,
que encontraram coisas que achavam que tinham perdido para sempre. E isso, como funciona? Perguntou Diego, genuinamente curioso. Minha avó dizia que a terra tira as coisas ruins, e as histórias lembram a pessoa quem ela é de verdade por dentro. Carolina balançou a cabeça. Olha, Samuel, eu sei que você quer ajudar, mas isso parece mais uma terapia alternativa. Não tem nada científico nisso. O que é científico? Perguntou Samuel com sinceridade. É quando os médicos conseguem provar que algo funciona com exames, com estudos. Samuel pensou um instante. Minha avó dizia que nem tudo que funciona pode ser provado pelos médicos, que o coração tem regras próprias. Mateus, que tinha ficado ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. Mãe, pai, eu quero tentar, por favor. Diego olhou para Carolina, que claramente estava lutando consigo mesma. Caro, ela suspirou fundo. Tá bom, mas se eu vir qualquer sinal de que o Mateus está incomodado ou se algo der errado, a gente para na hora. Samuel sorriu. Claro, para no mesmo instante se o Mateus não gostar. E onde vocês vão fazer isso? Perguntou Carolina. Diego pensou um momento. Que tal no quintal? Tem uma área coberta perto da piscina. Tem bastante espaço e ar fresco. Perfeito. Samuel se levantou. Ei, posso ver o lugar antes? Diego levou Samuel até o quintal, enquanto Carolina ajudava Mateus. A área da piscina tinha uma cobertura com sofás confortáveis e uma vista bonita para o resto do jardim. Aqui está perfeito, disse Samuel, olhando em volta. A água perto melhora a energia, igual minha avó dizia. Quando Mateus chegou, Samuel ajudou ele a se sentar confortável numa das poltronas. Diego e Carolina ficaram por perto, observando cada movimento. Mateus, vou passar a terra no teu rosto agora. Pode estar um pouco fria no começo, mas depois esquenta. Tá bom. Samuel mergulhou os dedos no potinho de lama e começou a passar delicadamente ao redor dos olhos de Mateus. O menino ficou quietinho, só respirando calmamente. Como você está se sentindo? Perguntou Samuel. Sim, tá fria, mas é gostoso. Parece que eu tô numa praia de lama. Samuel sorriu e continuou passando a lama com movimentos circulares suaves. Agora vou contar uma história que minha avó contava. É sobre um menino que perdeu as cores. Diego e Carolina se ajeitaram nas cadeiras próximas, observando a cena com uma mistura de ceticismo e esperança. Era uma vez um menino que morava numa cidade onde tudo era bem colorido. As casas eram amarelas, azuis, vermelhas. As flores tinham todas as cores do mundo. Mas um dia aconteceu uma coisa muito assustadora para o menino. Mateus estava ouvindo atento, completamente relaxado. O que aconteceu? Perguntou. Um ventania muito forte passou pela cidade. O menino se assustou tanto que se escondeu debaixo da cama e fechou os olhos bem forte. Quando tudo passou e ele saiu do esconderijo, já não conseguia mais ver as cores. Tudo estava cinza para ele. Nossa! E o que ele fez? No começo ficou muito triste. Achou que nunca mais ia ver as cores. Mas aí, uma vovó sábia da cidade ensinou um segredo para ele. Samuel parou um momento para ver como estava a lama no rosto de Mateus. Que segredo? Ela disse que as cores não tinham sumido. Elas estavam escondidas dentro dele, esperando ele ter coragem suficiente para procurar de novo. Diego reparou que Mateus estava completamente absorto na história. As feições dele estavam relaxadas de um jeito que não via há muito tempo. E como ele encontrou as cores? A vovó deu uma terra especial para ele, igual essa que você tem no rosto agora, e ensinou que às vezes a gente precisa lembrar que é corajoso, que é forte, que merece ver coisas bonitas. Samuel continuou a história por mais uns 10 minutos, falando sobre como o menino da história foi redescobrindo as cores uma por uma, começando pelas cores do próprio coração. Quando terminou, lavou as mãos na fontezinha decorativa que tinha no jardim e voltou para perto de Mateus. Como você está se sentindo agora? Me sinto bem.
um pouco sonolento, mas bem. Samuel tirou delicadamente a lama do rosto de Mateus com uma toalha úmida que Carolina tinha trazido. Abre os olhos devagar, disse Samuel, suavemente. Mateus abriu os olhos. Por um momento ninguém falou nada. Piscou várias vezes. Mexeu a cabeça de leve. Mateus? Perguntou Diego, com o coração batendo forte. Eu? Hesitou Mateus. Não sei, acho que tô vendo umas sombras, ou talvez seja só impressão minha. Samuel assentiu, como se isso fosse exatamente o que esperava. As sombras são o começo. Significa que a parte de você que se escondeu está começando a espiar de novo. Diego e Carolina se olharam. Era difícil saber se Mateus realmente estava vendo algo ou se era sugestão psicológica. Samuel, disse Carolina, o que mais sua avó dizia sobre esse processo? Que geralmente precisa de várias sessões, que cada pessoa é diferente, mas que o importante é não desistir e que a pessoa que está sendo curada precisa querer melhorar de verdade. Eu quero, disse Mateus na hora. Posso tentar de novo amanhã. Diego olhou para Carolina, que ainda parecia insegura. Samuel, você pode voltar amanhã? Perguntou Diego. Posso, mas posso dormir aqui. É que às vezes é difícil chegar até aqui de onde eu moro. Carolina abriu a boca para responder, mas Diego se adiantou. A gente tem um quarto de hóspedes. Você pode ficar lá enquanto estiver ajudando o Mateus. Diego, sussurrou Carolina, mas ele fingiu que não ouviu. Sério? Perguntou Samuel, com os olhos brilhando. Sério. Vamos tentar de verdade. Naquela noite, depois que Samuel foi dormir no quarto de hóspedes e Mateus estava na cama, Diego e Carolina tiveram a conversa que os dois sabiam que estava pendente. Diego, o que exatamente a gente está fazendo? Estamos dando uma chance para o nosso filho. Dando chance para quê? Para acreditar em magia. Diego sentou na cama do lado dela. Cari, você viu como Mateus estava? Hoje ele estava feliz, feliz de verdade. Quando foi a última vez que você viu ele assim? Eu sei, mas não tem mais, Carolina. Nosso filho passou 2 anos deprimido, sem interesse em nada. Hoje ele riu, fez perguntas, participou de algo. Se isso é só por uma história com lama, então, que seja. Carolina ficou calada por um bom tempo. E se não funcionar? E se no final ele ficar ainda mais decepcionado? Então a gente enfrenta junto como sempre fez. E esse menino, Samuel, você vai mesmo deixar ele morar aqui? Diego suspirou. Cari, você viu a situação dele. Ele é praticamente órfão, e se ele realmente puder ajudar o Mateus, não seria o mínimo que a gente poderia fazer? Você está ficando muito emotivo com toda essa situação. Talvez, mas também estou sendo pai. E às vezes ser pai significa fazer coisas que não fazem sentido na teoria, mas fazem no coração. Na manhã seguinte, Diego acordou cedo e desceu para a cozinha. Encontrou Samuel já acordado, sentado na mesa da área de serviço, olhando pela janela. Bom dia, Samuel. Dormiu bem? Sim, seu Diego. Fazia tempo que eu não dormia numa cama tão macia. Diego preparou café para os dois. Samuel, posso te perguntar uma coisa? Você tem certeza do que está fazendo? Quer dizer, você é muito novo para ter tanta responsabilidade. Samuel tomou um gole de café e pensou antes de responder. Minha avó sempre dizia que idade não importa quando você tem um dom, que algumas pessoas nascem sabendo coisas mesmo sendo crianças, e você acha que tem esse dom. Eu sinto as coisas. Quando toco nas pessoas, sinto onde a tristeza está escondida. Com o Mateus, eu senti que a tristeza dele está nos olhos, mas não é tristeza dos olhos, é tristeza do coração que subiu para os olhos. Diego bebeu o café, devagar tentando processar aquilo. O que você quer dizer exatamente? Às vezes, quando acontece uma coisa muito ruim, a pessoa se assusta tanto que uma parte dela decide parar de funcionar como se fosse uma forma de se proteger. E você acha que foi isso que aconteceu com o Mateus? Samuel assentiu. Acho que ele viu algo no acidente que assustou muito. E a parte dele que vê decidiu se esconder, para não ter que ver coisas ruins de novo. Diego sentiu um arrepio.
Samuel estava descrevendo algo que nenhum médico tinha nem considerado, mas que tinha um sentido estranho. E como você sabe disso? Minha avó me ensinou a sentir. Dizia que toda doença conta uma história e que, se você souber ouvir a história, pode ajudar a pessoa a mudar o final. Nesse momento, Mateus apareceu na cozinha com Carolina. Bom dia, disse Mateus claramente animado. Samuel, você ainda está aqui? Oi, Mateus, como dormiu? Bem, e tive sonhos estranhos. Sonhei que estava num lugar escuro, mas tinha uma luzinha no fundo e eu estava tentando chegar nela. Samuel sorriu. Isso é muito bom. Significa que a parte de você que se escondeu está começando a querer sair. Carolina observava a interação com atenção. Diego reparou que ela estava menos resistente que no dia anterior. Depois do café da manhã, Samuel e Mateus foram de novo para o quintal. Dessa vez, Carolina se ajeitou mais perto, observando cada detalhe do processo. Samuel passou a lama com o mesmo cuidado do dia anterior, mas dessa vez começou uma história diferente. Hoje vou contar sobre uma menina que perdeu a voz. Como assim? Perguntou Mateus. Ela falava normal, mas um dia aconteceu uma coisa que assustou muito ela, e depois disso, mesmo querendo falar, as palavras não saíam mais. Samuel continuou passando a lama em movimentos circulares suaves ao redor dos olhos de Mateus. Todo mundo tentou ajudar. Levaram para os melhores doutores, fizeram exames, tentaram remédios, mas nada funcionava porque o problema não estava na garganta. Estava no medo que ela sentia. E como ela melhorou? Uma curandeira velha disse para a família que primeiro tinham que descobrir o que exatamente a menina tinha visto que assustou tanto ela, e depois tinham que ajudar ela a entender que agora estava segura. Carolina ouvia com atenção crescente. Tinha algo no jeito que Samuel contava as histórias que parecia dirigido não só para o Mateus, mas para todos eles. Como descobriram? Com paciência e muito amor, fizeram a menina saber que qualquer coisa que ela tivesse visto, eles continuavam amando ela do mesmo jeito, que nada podia mudar isso. Mateus estava completamente relaxado. A respiração dele era profunda e tranquila. A menina se recuperou? Sim. Mas não foi rápido. Levou semanas de conversas e carinho. E sabe o que foi a primeira coisa que ela disse quando voltou a falar? O quê? Obrigada. Quando Samuel terminou a história e tirou a lama do rosto de Mateus, algo diferente aconteceu. Mateus abriu os olhos e ficou quieto um momento. Depois, devagar, virou a cabeça para o lado de Diego. Pai, disse com voz insegura, acho que estou vendo uma pessoa ali. É você? Diego sentiu o coração parar. Mateus, o que exatamente você está vendo? É como uma sombra que tem forma de pessoa, mas ainda está escuro. Carolina levantou da cadeira. Mateus, você tem certeza? Acho que sim. Samuel, isso é normal? Samuel assentiu. É perfeitamente normal. Agora você está vendo com os olhos do coração. Logo, os olhos do rosto vão começar a acompanhar. Diego e Carolina se olharam. Fosse o que fosse que estava acontecendo, era inegável que Mateus estava diferente. Samuel, disse Carolina, posso falar com você em particular depois? Claro, dona Carolina. O resto do dia passou com Mateus animado, fazendo perguntas sobre as coisas ao redor, tentando identificar objetos e pessoas pelas sombras que estava vendo. Era como se um interruptor tivesse ligado nele. À tarde, quando Mateus estava descansando, Carolina chamou Samuel para uma conversa no escritório de Diego. Samuel, preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. Samuel sentou na cadeira grande em frente à mesa de Diego, com os pés sem encostar no chão. O que a senhora quer saber? Primeiro, como você aprendeu exatamente o que está fazendo? Minha avó me levava junto quando ia cuidar das pessoas desde que eu era bem pequeno. Ela dizia que eu tinha um jeito especial de entender onde doía. E ela te ensinou as histórias também? Algumas ela me ensinou, outras eu invento. Mas baseadas no que ela me contou
sobre como as pessoas ficam doentes por dentro. Carolina trocou um olhar com Diego. Como assim doentes por dentro? Minha avó dizia que às vezes o corpo fica doente porque a alma está machucada e que curar a alma às vezes também cura o corpo. Samuel! Diego se inclinou para frente. O que exatamente você acha que aconteceu com o Mateus? Samuel ficou calado um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Posso perguntar como foi o acidente? Diego e Carolina trocaram um olhar. Era um assunto que evitavam falar, especialmente na frente de Mateus. A gente estava voltando de uma viagem, começou Diego. Tinha chovido muito, a estrada estava escorregadia, o carro capotou. Mateus se machucou. Não, ele nem perdeu a consciência no acidente, mas ficou preso no carro quase 2 horas até o resgate chegar. E vocês? Diego baixou a cabeça. Quebrei umas costelas. Carolina bateu a cabeça e ficou inconsciente. Mateus ficou lá sozinho, ouvindo ela gritar e vendo sangue. Samuel assentiu com compreensão. Ele achou que ia perder vocês. Provavelmente, disse Carolina com a voz embargada. E quando chegaram no hospital? O que foi a primeira coisa que o Mateus perguntou? Diego pensou um momento, perguntou se a gente tinha morrido. E quando dissemos que não, ele falou que tinha visto muitas coisas ruins e que não queria ver coisa ruim nunca mais. Samuel assentiu de novo. Então, foi isso. Ele pediu para não ver mais coisas ruins e a mente dele entendeu que isso significava não ver mais nada. Carolina levantou e foi até a janela. Isso faz sentido para você, Diego? Perguntou, sem virar. Faz mais sentido que qualquer coisa que os médicos disseram. Samuel, Carolina virou. Se você tiver razão, como a gente pode ajudar o Mateus a entender que agora ele está seguro? Continuando as sessões e, principalmente, conversando com ele sobre o acidente, deixando ele falar sobre o que viu sem medo de vocês ficarem tristes. Mas ele nunca quis falar disso, disse Diego, porque quer proteger a gente, igual a gente quer proteger ele. Naquela noite, Diego decidiu tentar algo que nunca tinha feito. Foi para o quarto de Mateus, na hora de dormir, e sentou na cama dele. Mateus, posso conversar com você sobre uma coisa? Claro, pai. É sobre o acidente. Você lembra? Mateus ficou tenso. Eu não gosto de falar disso. Eu sei, filho, mas talvez seja importante a gente falar. Prometo que não vou ficar triste, não importa o que você me contar. Mateus ficou calado um bom tempo. Pai, vocês quase morreram. A pergunta foi direta e pegou Diego de surpresa. Não, filho, ninguém quase morreu, mas tinha muito sangue e a mãe não acordava. Sim, tinha sangue, mas eram feridas pequenas e a mãe estava inconsciente, mas não estava morrendo. Como você sabe? Porque eu estava consciente. Sabia que a gente estava machucado, mas que ia ficar bem. Mateus começou a chorar baixinho. Achei que vocês iam embora e me deixar sozinho. Diego sentiu o coração se partir. Pegou a mão do filho. Mateus, olha para mim. Ou melhor, escuta bem o que eu vou te dizer. Sua mãe e eu nunca vamos embora e te deixar sozinho. Nunca. Não importa o que aconteça. Como você pode ter certeza? Porque ser seu pai é a coisa mais importante da minha vida. Não tem nada no mundo que me faria te abandonar. Mateus chorou uns minutos, enquanto Diego abraçava ele. Quando se acalmou, Diego continuou. Mateus, você acha que talvez tenha fechado os olhos aquele dia para não ver coisas ruins? Mateus pensou um momento. Talvez. Eu lembro que tinha muito medo de ver sangue de novo ou de ver vocês machucados. E agora, você ainda tem esse medo. Um pouco. Mas o Samuel disse que eu sou valente e que as pessoas valentes podem olhar para as coisas ruins e ver que também tem coisas boas. O Samuel tem razão. E sabe uma coisa? Se você decidir que quer ver de novo, vai ver muitas coisas bonitas, muito mais coisas bonitas que coisas ruins, como você sabe. Porque o mundo tem muito mais coisas boas que ruins. Às vezes, a gente só esquece de olhar para elas. No dia seguinte, Samuel fez a terceira sessão com Mateus.
Dessa vez, contou uma história sobre um menino valente que tinha que atravessar uma floresta escura para salvar os pais. O menino tinha muito medo da floresta, disse Samuel enquanto passava a lama, mas sabia que os pais dele precisavam dele. O que tinha na floresta que dava tanto medo? Tinha animais que faziam barulhos estranhos. Tinha árvores bem altas que tampavam o sol. Tinha lugares onde ele não conseguia ver onde pisava. Samuel parou para verificar a lama. Mas sabe o que o menino descobriu quando entrou na floresta? O quê? Que a maioria dos barulhos eram de passarinhos cantando que as árvores altas protegiam ele do sol muito forte e que, mesmo não conseguindo ver onde pisava, os pés dele conheciam o caminho. E ele conseguiu salvar os pais. Conseguiu sim, mas a parte mais importante não foi salvar eles. Foi descobrir que era bem mais valente do que imaginava. Quando Samuel tirou a lama dessa vez, Mateus abriu os olhos e ficou bem quietinho. Depois, devagar, sorriu. Pai, disse, você está usando uma camisa azul? Diego olhou para baixo. De fato, estava usando uma camisa azul clara. Mate, gritou Carolina. Você está me vendo? Mateus virou a cabeça para ela e sorriu ainda mais. Você está de vestido amarelo e o cabelo está preso. Carolina começou a chorar de alegria. Diego se ajoelhou ao lado da poltrona de Mateus. Como você está se sentindo? Diferente. Como se eu tivesse estado dormindo e agora estivesse acordando. Samuel estava sorrindo quietinho do lado. Obrigado, Samuel, disse Mateus. Sua avó tinha razão. A terra cura mesmo. Samuel balançou a cabeça. Não foi a terra, Mateus. Foi você. Você que decidiu ser valente de novo. Mas eu não fiz nada. Fez sim. Você escolheu confiar e escolheu parar de se esconder. Naquela tarde, Mateus passou horas olhando tudo pela casa, como se estivesse vendo cada coisa pela primeira vez. Ficou especialmente encantado com as flores do jardim e com os peixes do aquário da sala. Tudo é bem mais colorido do que eu lembrava, disse para Diego. Ou talvez você está vendo com olhos diferentes, respondeu Diego. Durante o jantar, Samuel anunciou que achava melhor voltar para a casa da tia dele. Mas por quê? Perguntou Mateus, claramente decepcionado. Porque meu trabalho aqui acabou. Você não precisa mais de mim, mas eu gosto de você estar aqui. Samuel olhou para Diego e Carolina. Posso falar com vocês? Perguntou para os adultos. No escritório, Samuel falou com eles com uma seriedade que parecia bem maior que a idade dele. Queria agradecer por me deixarem ficar aqui e por confiarem em mim. A gente é que agradece, Samuel, disse Carolina. Você fez algo que nenhum médico conseguiu. Eu só ajudei. Quem fez o trabalho difícil foi o Mateus. Diego se inclinou para frente. Samuel, e se você não quiser ir embora? Como assim? E se você quiser ficar aqui para sempre? Samuel abriu os olhos bem grandes. Vocês deixariam? A gente ia adorar, disse Carolina. Esses últimos dias vendo você e o Mateus juntos, parece que nossa família ficou completa. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho nada para oferecer. Samuel, interrompeu Diego, você devolveu a visão para o nosso filho, trouxe alegria para essa casa. Se tem alguém aqui que tem algo para oferecer, é você. Samuel começou a chorar baixinho. Vocês querem mesmo me adotar? Sim, disse Carolina sem hesitar. Se você quiser fazer parte da nossa família, a gente ia adorar. E o Mateus? O que ele acha? Por que você não pergunta para ele? Sugeriu Diego. Quando voltaram para a sala, Samuel sentou do lado de Mateus no sofá. Mateus, seus pais me perguntaram se eu quero que me adotem. Ser teu irmão de verdade. O que você acha? Mateus sorriu mais do que tinha sorrido em 2 anos. Sim, eu quero, Samuel. Você pode ensinar outras crianças como me ensinou? Como assim? Você pode usar teu dom para ajudar outras famílias que estão passando pelo que a gente passou. Diego e Carolina se olharam. Era uma ideia interessante. Samuel, disse Diego, você gostaria de continuar ajudando outras pessoas? Sempre quis.
Era o sonho da minha avó. Ela dizia que Deus dá dons para as pessoas para que usem a favor dos outros. Então, vamos fazer assim, decidiu Carolina. Você fica como nosso filho e a gente monta um espaço aqui em casa para você atender outras crianças que precisem de ajuda. Sério? Vocês fariam isso? Claro, pode ser nossa forma de retribuir o bem que você nos fez. 3 meses depois, a casa de Diego e Carolina tinha se transformado. O que antes era só uma mansão chique, agora também era um centro de atendimento para crianças com problemas emocionais que apareciam como sintomas físicos. Samuel, agora oficialmente Samuel Ramos, tinha virado uma pequena celebridade na região. Médicos e psicólogos vinham estudar os métodos dele, embora sem conseguir explicar cientificamente como funcionavam. Mateus tinha voltado completamente ao normal, melhor que normal, na verdade. Tinha virado uma criança mais empática e valente, sempre pronto para ajudar Samuel com as outras crianças que vinham buscar tratamento. Samuel Mateus disse, numa manhã ensolarada: "Você acha que sua avó sabia que tudo isso ia acontecer?" Samuel, que estava organizando os potinhos de argila medicinal para a consulta do dia, sorriu. Acho que ela sabia que eu ia encontrar uma família. Sempre dizia que as pessoas boas se encontram quando precisam umas das outras. E ela tinha razão. Carolina disse, aparecendo na varanda com uma bandeja de café da manhã. Vocês dois mudaram nossa vida completamente. Diego se juntou a eles, trazendo os relatórios dos casos que Samuel tinha atendido na semana anterior. 4 crianças, todas com problemas que os médicos não conseguiam explicar, todas mostrando sinais de melhora depois das sessões com Samuel. Samuel, o Dr. Morales quer falar com você hoje. Está muito interessado em documentar seus métodos. Tá bom, mas já falei para ele que não sei explicar como funciona, só sinto. E tá tudo bem assim, Carolina disse. Nem tudo precisa de explicação científica para funcionar. Nesse momento, o interfone tocou. Era a Dona Patrícia trazendo a filha Valentina, de 7 anos, que tinha parado de falar depois da separação dos pais. "Bom dia, Samuel", cumprimentou Dona Patrícia. "A Valentina está ansiosa pela sessão hoje." Samuel se agachou para ficar na altura de Valentina. "Oi, Valentina, como você está se sentindo hoje?" A menina não respondeu, mas sorriu tímida. "Tá tudo bem. Hoje vou te contar uma história sobre uma princesa que guardava as palavras num castelo mágico. Você vai gostar?" Enquanto Samuel se preparava para outra sessão, Mateus ajudava organizando o espaço no jardim. Diego observava os 2 meninos trabalhando juntos e sentia uma gratidão imensa por tudo que tinha acontecido. "Diego." Carolina se aproximou e pegou a mão dele. "Já pensou como seria diferente nossa vida se a gente não tivesse dado uma chance para o Samuel naquele dia?" "Penso nisso todo dia." O Mateus ainda estaria cego. O Samuel ainda estaria no abrigo. E a gente ainda estaria preso na nossa própria tristeza. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm das situações mais inesperadas. Diego assentiu, observando Samuel passar delicadamente a argila no rosto de Valentina, enquanto contava uma das histórias mágicas dele. Mateus estava sentado perto, ajudando a criar um ambiente acolhedor para a menina. Era incrível como aqueles 2 meninos, vindos de mundos completamente diferentes, tinham virado não só irmãos, mas também parceiros numa missão de cura e esperança. "Mãe, pai", chamou Mateus, "querem ouvir a história que o Samuel está contando? É muito boa." Diego e Carolina se aproximaram e sentaram nas cadeiras próximas. Samuel estava falando sobre uma princesa que tinha trancado as palavras num castelo porque tinha medo de que machucassem alguém. "Mas um dia", continuou Samuel, "a princesa encontrou um amigo que disse para ela que as palavras são como sementes. Podem machucar se usadas errado, mas podem curar e fazer crescer coisas bonitas se usadas com amor." Valentina estava completamente absorta na história.
os olhos brilhando de interesse. E sabe o que a princesa fez? Perguntou Samuel. Valentina balançou a cabeça que não. Ela abriu as portas do castelo e deixou as palavras saírem uma por uma. Primeiro disse, obrigada. Depois disse, por favor. Depois disse, eu te amo. Valentina sorriu e bem baixinho sussurrou, obrigada. Foi a primeira palavra que ela tinha dito em 3 meses. Dona Patrícia começou a chorar de emoção. Valentina, você falou. A menina olhou para Samuel. As palavras voltaram, disse ainda em voz baixa. Elas nunca foram embora, respondeu Samuel. Só estavam esperando você se sentir segura para usá-las de novo. Quando a sessão acabou e Dona Patrícia e Valentina foram embora, Samuel sentou na grama, do lado de Mateus. Samuel, disse Mateus, você nunca cansa de ajudar as pessoas? Não, na verdade é o contrário. Cada vez que ajudo alguém, me sinto mais forte, como se a avó estivesse aqui comigo. Você sente falta dela? Sinto, mas sei que ela está feliz. Sempre dizia que queria que eu usasse o que me ensinou para ajudar muita gente. E agora eu posso. Diego se aproximou dos dois. Meninos, que tal a gente fazer uma viagem nas férias? Faz tempo que não viajamos juntos. Mateus olhou para Samuel. Para onde a gente pode ir? Que tal conhecer o lugar onde o Samuel cresceu? Carolina sugeriu visitar o túmulo da avó dele e conhecer as pessoas que ela ajudou. Samuel sorriu. Vocês fariam isso? Claro, disse Diego. Ela também faz parte da nossa família. Se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Uma semana depois, viajaram para o pequeno povoado onde Samuel tinha crescido com a avó. Era um lugar simples, com casas pequenas e ruas de terra, mas o povo recebeu Samuel como se fosse um herói voltando para casa. Samuel, uma senhora mais velha, chamou de uma das casas. Que bom te ver, menino. Oi, dona Mercedes. Como a senhora tá? Muito bem, graças a Deus. E graças àquela pomada que sua avó me ensinou a fazer antes de partir, minhas articulações não doem mais. Durante o dia todo, o povo veio cumprimentar Samuel e contar como Dona Esperança tinha ajudado as famílias deles. Diego e Carolina ficaram impressionados com a quantidade de pessoas que tinham sido tocadas pelo trabalho da velha curandeira. À tarde, visitaram o túmulo de Dona Esperança. Era simples, só uma cruz de madeira com o nome dela e uma frase. Ela plantou sementes de cura, que floresceram em outras mãos. Samuel se ajoelhou na frente do túmulo e ficou em silêncio uns minutos. Mateus se ajoelhou do lado. No que você está pensando? Perguntou Mateus baixinho. Estou agradecendo e prometendo que vou continuar o trabalho dela. A gente vai continuar juntos, corrigiu Mateus. Diego e Carolina estavam uns metros atrás, observando a cena. Carolina chorava em silêncio. Diego, você acha que Dona Esperança sabia que o Samuel ia nos encontrar? Acho que pessoas como ela sabem coisas que a gente não consegue explicar e que talvez ela tenha preparado o Samuel exatamente para nos encontrar naquele dia. Quando se levantaram do túmulo, um senhor mais velho se aproximou. Era seu Ernesto, que tinha sido vizinho de Dona Esperança por muitos anos. Samuel, menino, que alegria te ver bem. Oi, seu Ernesto. Essa é minha nova família. Seu Ernesto cumprimentou Diego e Carolina com respeito. Dona Esperança falou de vocês, disse, deixando todo mundo surpreso. Como assim? Perguntou Diego. Nas últimas semanas dela, dizia que o Samuel ia encontrar uma família que ia precisar muito dele, que ele ia ter que usar tudo o que ela ensinou para ajudar um menino que tinha perdido algo importante. Samuel e Mateus se olharam. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou Samuel. Disse que vocês dois iam ser irmãos de verdade e que iam ajudar muitas outras famílias juntos, que o dom dela não ia acabar com ela, que ia continuar nas mãos de você. Diego sentiu um arrepio. Como Dona Esperança podia saber tudo isso antes mesmo do Samuel nos conhecer? Seu Ernesto? Perguntou Carolina. Dona Esperança sempre soube dessas coisas, sempre. Tinha um jeito especial de ver o futuro das pessoas,
principalmente quando era sobre cura e família. Naquela noite, no hotel simples onde estavam hospedados, a família teve uma conversa que marcaria para sempre a direção das vidas deles. Samuel, disse Diego, depois de hoje entendi uma coisa. O que você faz não é só curar pessoas. É sobre conectar famílias, sobre trazer esperança e sobre mostrar que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de coisas simples, completou Carolina. Samuel estava sentado na cama entre Diego e Carolina, com Mateus do lado. Quero fazer uma coisa, disse Samuel. Quero que a gente crie uma fundação no nome da minha avó para ajudar não só crianças com problemas, como os que o Mateus teve, mas famílias inteiras que perderam a esperança. É uma ideia maravilhosa. Diego concordou. Como você imagina que funcione? A gente pode treinar outras pessoas que têm o dom de curar. Pode ensinar os métodos da avó Esperança para elas ajudarem em outros lugares. Mateus se animou e também pode viajar para conhecer outras crianças que precisem de ajuda. Carolina sorriu. Vocês dois já pensaram tudo, né? A avó sempre dizia que um dom só é realmente útil quando é compartilhado. Samuel explicou. Se a gente ficar só atendendo as pessoas que vêm até nós, muitas outras vão continuar sofrendo em lugares que a gente não conhece. Diego tomou uma decisão. Então vamos fazer. Vamos criar a Fundação Dona Esperança e vamos levar essa esperança por todo o Brasil. 6 meses depois, a Fundação Dona Esperança estava funcionando oficialmente. Diego tinha usado parte da fortuna dele para criar um centro de formação onde Samuel ensinava os métodos dele para pessoas que mostravam aptidão natural para cura emocional. Mateus tinha virado uma espécie de assistente oficial do Samuel, ajudando especialmente com crianças que tinham medo do tratamento. A própria experiência de cura dele o tornava muito bom para passar confiança para as outras crianças. Carolina tinha descoberto um talento especial para cuidar das famílias enquanto as crianças recebiam tratamento. Ela organizava grupos de apoio, onde pais e mães podiam compartilhar experiências e medos. Samuel, disse Mateus, numa manhã, enquanto se preparavam para receber um grupo de crianças vindas de outro estado. Você ainda lembra do dia que a gente se conheceu? Claro. Você estava de camisa branca e parecia muito triste. E você estava descalço e sujo. Mateus riu. Quem diria que ia terminar nisso tudo? Samuel olhou ao redor o centro que tinham criado. Tinha salas de atendimento, uma biblioteca com histórias terapêuticas que ele tinha escrito, um jardim especial onde cresciam plantas medicinais e até um espaço para fabricar a argila especial, segundo as receitas de Dona Esperança. Sabe o que eu penso, Mateus? O quê? Que a avó tinha razão, que as pessoas certas se encontram na hora certa e que quando a gente usa nossos dons para ajudar os outros, sempre acontecem milagres. Nesse momento chegou o primeiro ônibus do dia, trazendo 15 famílias de uma cidade do interior, onde várias crianças apresentavam problemas parecidos com os que Mateus teve. Bom dia, cumprimentou Samuel, enquanto as famílias desciam do ônibus. Bem-vindos à Fundação Dona Esperança. Uma mãe se aproximou, segurando a mão de uma menina de uns 6 anos que usava óculos escuros. Você é o Samuel? Perguntou esperançosa. Sim, sou eu. E esse é o Mateus, meu irmão. A mulher começou a chorar. Minha filha Camila perdeu a visão há 1 ano. Os médicos não encontram nada errado. Disseram que talvez vocês pudessem ajudar. Samuel se agachou para ficar na altura de Camila. Oi, Camila, como você está se sentindo hoje? Camila não respondeu, mas virou a cabeça na direção da voz de Samuel. Tá tudo bem se você não quiser falar agora, disse Samuel suavemente. Vou te contar uma história. É sobre uma menina valente que perdeu as cores, mas encontrou algo ainda mais bonito. Mateus pegou a mão de Camila. O Samuel me ajudou a enxergar de novo, disse. E agora eu posso te ver, e você é muito bonita. Camila sorriu pela primeira vez desde que chegou. Como você perdeu a visão?
Perguntou baixinho. Num acidente de carro, fiquei com muito medo de ver coisas ruins. Então, meus olhos decidiram parar de funcionar. Para mim também. Eu vi uma coisa muito feia. Samuel trocou um olhar com a mãe de Camila, que assentiu, confirmando que tinha sido um trauma. Sabe uma coisa, Camila? Disse Samuel. Às vezes acontecem coisas feias, mas também acontecem coisas muito bonitas. E quando a gente aprende a ser valente, consegue ver que tem muito mais coisas bonitas no mundo do que coisas feias. Como você sabe? Porque minha avó me ensinou e porque o Mateus me mostrou que isso é verdade. Durante as 2 semanas seguintes, Samuel trabalhou com Camila e com as outras crianças que tinham chegado. Cada uma tinha uma história diferente, mas todas tinham algo em comum. Tinham passado por experiências que assustaram tanto que alguma parte delas tinha parado de funcionar. Tinha o Miguel, de 9 anos, que parou de falar depois de presenciar uma briga violenta entre os pais. Tinha a Lucia, de 7 anos, que começou a ter dores de cabeça constantes depois de ser assaltada junto com a mãe. Tinha o Alejandro, de 8 anos, que passou a ter pesadelos toda a noite depois de ver um acidente de trânsito. Samuel tratava cada criança de forma individual, mas sempre com os mesmos elementos: a argila especial, as histórias de cura e, principalmente, muito amor e paciência. Mateus virou um assistente valioso, especialmente com as crianças mais resistentes ao tratamento. A própria experiência de cura dele o tornava muito convincente quando dizia que era possível se sentir bem de novo. Camila, disse Mateus no 5º dia de tratamento, você já está vendo umas sombras, né? Camila assentiu tímida. Um pouco, mas ainda tenho medo. Medo de quê? De ver a coisa feia de novo. Samuel, que estava passando argila, parou um momento. Camila, você sabe que a coisa feia que você viu já passou? Que não está acontecendo mais. Eu sei, mas e se acontecer de novo? Aí você vai lidar com isso, respondeu Mateus, porque agora você é mais valente e porque não vai estar sozinha. Você tem sua mãe, tem sua família, tem pessoas que te amam, e se eu contar o que vi, elas não vão mais gostar de mim, perguntou Camila com a voz bem baixa. Samuel parou completamente o que estava fazendo. Camila, não tem nada que você possa contar que vá fazer a gente te amar menos. Nada. Minha mãe não fica triste quando eu conto. Ela fica triste porque vê que eu sofri, mas não fica triste comigo. Fica triste pela situação. Camila ficou calada uns minutos. Depois, bem devagar, começou a contar sobre a noite em que tinha presenciado uma briga muito violenta na casa dos vizinhos. Tinha visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Samuel deixou ela falar sem interromper, só passando a argila com movimentos suaves e reconfortantes. Quando terminou, ele disse: Camila, você foi muito valente de contar isso pra gente. E sabe uma coisa? Nada do que você viu foi culpa sua e nada disso define quem você é. Como assim? Você não é as coisas ruins que viu. Você é a Camila, uma menina inteligente e valente que merece ver todas as coisas bonitas que o mundo tem para oferecer. Nesse dia, quando Samuel tirou a argila do rosto de Camila, algo mágico aconteceu. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi o sorriso do Mateus. Você tem olhos azuis, exclamou Mateus. Ela riu. E você tem uns olhos castanhos muito bonitos. Camila olhou ao redor e viu a mãe dela que estava chorando de alegria. Mãe! Gritou. Já posso te ver de novo. A mãe de Camila correu e abraçou ela forte. Obrigada! Disse para Samuel entre lágrimas. Muito obrigada! Samuel sorriu. Não tem de quê. A Camila fez todo o trabalho. Eu só ajudei ela a lembrar que é valente. No final das 2 semanas, as 15 crianças que tinham chegado mostraram sinais importantes de melhora. Algumas, como a Camila, recuperaram completamente as funções. Outras ainda precisariam de mais tempo, mas todas estavam no caminho da cura. Samuel, disse Diego uma tarde, depois que a última família foi embora,
Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Como assim, pai? Você está devolvendo a esperança para famílias inteiras. Está mudando a vida de centenas de pessoas. Samuel olhou para o Mateus, que estava organizando os potes de argila para a semana seguinte. A gente está fazendo, pai. Eu, o Mateus, você e a mãe. É trabalho de família. Carolina se aproximou. Samuel, chegou uma carta. Hoje é de um hospital na cidade do México. Querem que você vá dar palestras para médicos e psicólogos sobre seus métodos. Samuel fez careta. Eu não gosto muito de falar para médicos. Eles sempre querem explicações científicas que eu não sei dar. Mas talvez seja importante, sugeriu Mateus. Se você ensinar para os médicos, eles podem ajudar crianças em lugares onde a gente não consegue ir. Diego assentiu. O Mateus tem razão. Imagina quantas crianças a gente poderia ajudar se os métodos da Dona Esperança fossem conhecidos por médicos de todo o Brasil. Samuel pensou um momento. Tá bom, mas só se o Mateus for comigo. E se a gente deixar claro que não é sobre medicina, é sobre amor. Uma semana depois, Samuel e Mateus estavam no auditório de um dos hospitais maiores da cidade do México, na frente de quase 200 médicos, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde. Samuel estava visivelmente nervoso. Amigos, começou com a voz um pouco tremendo, eu não sou médico, nem terminei a escola. Só aprendi umas coisas com minha avó que funcionam. Mateus se aproximou do microfone. Meu nome é Mateus e eu era cego. O Samuel me curou usando as técnicas que vocês vão conhecer hoje. Um murmúrio percorreu o auditório. Ver o Mateus claramente enxergando perfeitamente causou um impacto visual poderoso. Samuel ganhou confiança e continuou. A primeira coisa que minha avó me ensinou é que nem toda doença vem do corpo. Às vezes, quando a alma está machucada, o corpo para de funcionar direito. Um médico levantou a mão. Samuel, isso que você descreve é bem conhecido na medicina psicossomática. O que a gente gostaria de entender é como exatamente você identifica esses casos e como trata. Samuel olhou para o Mateus, que assentiu para animar ele. É difícil explicar como eu identifico. É mais ou menos como: vocês sabem quando alguém está triste só de olhar, mesmo a pessoa não falando? É parecido com isso. Eu sinto onde a tristeza está escondida no corpo. E o tratamento? Perguntou outro médico. São 3 coisas sempre: a argila especial, as histórias de cura e, principalmente, fazer a pessoa se sentir amada e segura. Pode explicar melhor cada uma? Samuel respirou fundo. A argila é feita de uma terra específica que fica perto de nascentes de água da serra. Minha avó dizia que essa terra tira as energias negativas. Não sei explicar como, mas funciona. As histórias de cura são contos que eu conto durante o tratamento. São histórias sobre pessoas valentes que perderam algo, mas conseguiram encontrar de novo. Ajudam a pessoa a lembrar que ela também é valente. E o amor? Perguntou uma psicóloga. Mateus se aproximou do microfone de novo. Essa é a parte mais importante. O Samuel não me curou só com lama e histórias. Me curou porque me fez sentir que eu era importante, que merecia curar, que tinha gente que se preocupava comigo. Samuel assentiu. Minha avó sempre dizia que medicina sem amor é só remédio, e o remédio pode tratar sintomas, mas o amor cura pessoas. O auditório ficou em silêncio uns momentos. Samuel, um médico mais velho, se levantou. Você poderia fazer uma demonstração? Não necessariamente um tratamento completo, mas mostrar como aplicaria suas técnicas. Samuel olhou para o Mateus de novo. A gente pode tentar, mas precisaria de alguém que realmente está precisando de ajuda. Não dá para fingir. Eu tenho uma paciente. Uma psicóloga levantou a mão. Uma menina de 8 anos que parou de falar depois da separação dos pais. Já tentei vários enfoques sem sucesso. Vocês poderiam tentar? Samuel e Mateus se olharam. Ela pode vir aqui? Perguntou Samuel. Ela está aqui.
Trouxe ela esperando que talvez vocês pudessem conhecer. 15 minutos depois, uma menininha pequena e tímida, chamada Isabela, foi levada para o palco. Estava acompanhada da mãe e olhou com desconfiança para o Samuel. Samuel se agachou para ficar na altura dela. Oi, Isabela. Meu nome é Samuel e esse é o Mateus. Quer sentar aqui comigo? Isabela olhou para a mãe, que assentiu animada. Sentou numa cadeirinha pequena que tinham colocado no palco. Isabela, começou Samuel, você tem ouvido muitas coisas sobre seus pais ultimamente, né? Isabela assentiu. E às vezes as palavras que você ouve te deixam triste. Isabela assentiu de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sabe uma coisa? Vou te contar uma história. É sobre uma princesinha que guardou as palavras num lugar seguro porque tinha medo de que fizessem as pessoas ficarem mais bravas. Samuel começou a passar delicadamente a argila ao redor dos olhos de Isabela, enquanto contava a história de uma princesa cujos pais sempre estavam brigando. A princesa achava que se parasse de falar, talvez os pais também parassem de brigar. Continuou Samuel, a voz suave ecoando no auditório silencioso. Mas sabe o que aconteceu? Os pais continuaram brigando, porque a briga deles não tinha nada a ver com a princesa. Era uma briga entre eles sobre coisas de adulto. Isabela estava completamente absorta na história. As feições dela relaxaram visivelmente e a princesa ficou muito triste, porque tinha guardado as palavras à toa. Mas aí apareceu um mago sábio que disse uma coisa muito importante. Samuel parou de passar o argila e olhou direto para Isabela. O mago disse: Princesa, suas palavras são suas. Não causam brigas e não param brigas de adultos, mas podem trazer alegria para você e para as pessoas que te amam. Todo o auditório estava em completo silêncio. Médicos e psicólogos observavam fascinados o jeito que Samuel conduzia a sessão. E sabe o que a princesa fez? Continuou Samuel. Isabela balançou a cabeça que não. Ela abriu o lugar onde tinha guardado as palavras e deixou elas saírem de novo. E a primeira palavra que disse foi obrigada. Samuel tirou delicadamente a argila do rosto de Isabela. Isabela, suas palavras são suas, são bonitas e importantes. E não importa o que está acontecendo entre seus pais, você pode usar suas palavras quando quiser. Isabela olhou para o Samuel, depois para o Mateus, depois para a mãe dela no auditório. Bem baixinho, sussurrou obrigada. Todo o auditório explodiu em aplausos. A mãe de Isabela chorava, igual vários dos profissionais presentes. Mateus se aproximou de Isabela. Que bom ouvir tua voz, Isabela. É muito bonita. Isabela sorriu e um pouco mais alto disse: Você também tem uma voz bonita. Quando a demonstração acabou, Samuel e Mateus foram cercados por médicos fazendo perguntas, mas Samuel estava mais interessado em saber como Isabela se sentia. Isabela, perguntou, como você está agora? Melhor, respondeu ela. É como se eu tivesse engolido algo pesado e agora já saiu. A mãe dela se aproximou. Samuel, como posso? Isabela não tinha falado em 4 meses. Não tem que agradecer. A Isabela foi quem escolheu falar de novo. Eu só lembrei para ela que podia. Nos meses seguintes, a Fundação Dona Esperança recebeu centenas de convites para palestras e demonstrações em hospitais por todo o Brasil. Samuel e Mateus, sempre juntos, levaram esperança para famílias de norte a sul do país. 2 anos depois do primeiro encontro no parque, Samuel tinha virado o menino mais famoso do Brasil na área de cura emocional infantil. Foram escritos artigos científicos sobre os métodos dele, foram feitos documentários sobre a Fundação Dona Esperança e centenas de profissionais da saúde foram treinados nas técnicas básicas que ele tinha aprendido com a avó. Mas, para Samuel e Mateus, o mais importante não era a fama, era a quantidade de cartas que chegavam todo dia de crianças que tinham sido ajudadas. Olha essa, disse Mateus uma manhã, lendo uma das cartas.
É de uma menina de São Paulo, que voltou a andar depois de uma sessão com um dos médicos que vocês treinaram. E esta, disse Samuel, pegando outra carta, é de um menino de Monterrey que parou de ter pesadelos depois que aplicou em si mesmo a técnica da lama que ensinei para a mãe dele. Diego entrou no escritório, onde os dois estavam lendo as correspondências. Meninos, chegou um convite especial hoje. De onde? Perguntou Mateus. Da Secretaria de Saúde. Querem incluir oficialmente os métodos da Dona Esperança no Programa Nacional de Saúde Infantil. Samuel abriu os olhos bem grandes. Isso significa que todos os médicos do Brasil vão aprender as técnicas da minha avó. Significa que milhões de crianças vão ter acesso a esse tipo de tratamento, confirmou Diego. Samuel e Mateus se olharam e gritaram de alegria. A avó Esperança ia ficar muito orgulhosa, disse Samuel, com os olhos brilhando. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da fundação, Mateus fez uma pergunta que estava na cabeça dele há um tempo. Samuel, você nunca se pergunta como seria tua vida se a gente não tivesse se encontrado? Samuel pensou um momento. Às vezes, provavelmente, eu ainda estava no abrigo, talvez ajudando algumas pessoas do bairro, mas sem poder ajudar tanta gente. E você acha que foi destino? Acho que foi amor, da avó Esperança, de Deus, dos nossos pais. Acho que quando você tem amor no coração, sempre encontra um jeito de chegar onde precisa. Mateus sorriu. Sabe que você mudou minha vida completamente, né? Você também mudou a minha. Antes de te conhecer, eu achava que meu dom era só para coisas pequenas. Você me mostrou que podia ser para coisas grandes também. E agora, Samuel olhou ao redor, vendo as instalações da fundação, os jardins onde outras crianças brincavam esperando os tratamentos, os pais conversando nos grupos de apoio coordenados pela Carolina. Agora eu sei que o amor é o remédio mais poderoso que existe e que quando você compartilha amor, ele se multiplica. Nesse momento, Carolina se aproximou. Meninos, tem uma família aqui que quer conhecer vocês. Vieram de muito longe. Era uma família de agricultores do interior de Minas Gerais. O pai, um homem simples com roupas gastas, segurava a mão de uma menininha de uns 5 anos que mantinha os olhos fechados o tempo todo. Vocês são o Samuel e o Mateus? Perguntou o homem com a voz cheia de emoção. Sim, somos, respondeu Samuel. Como vocês se chamam? Eu sou Miguel. Essa é minha esposa Lúcia. E essa é a nossa filha Dulce. Que nome bonito, comentou Mateus. A gente deu esse nome porque ela nasceu quando já tínhamos perdido a esperança de ter filhos, explicou Lúcia. E agora ela precisa de ajuda, perguntou Samuel, se agachando para ficar na altura da Dulce. A menina não abriu os olhos, mas virou a cabeça na direção da voz do Samuel. Ela parou de abrir os olhos depois que nossa casa pegou fogo, explicou Miguel. Perdemos tudo. Plantação, animais, casa. A Dulce viu tudo queimando e desde então não abre mais os olhos. Samuel tocou de leve a mão da Dulce. Oi, Dulce, você tá me ouvindo? Sim, tô, respondeu ela baixinho. Eu sou o Samuel e tenho uma coisa muito importante para te contar. O quê? Seu nome não foi escolhido à toa. Você realmente é a doce esperança da sua família e eu vou te ajudar a lembrar disso. Mateus se aproximou e pegou a outra mão da Dulce. Eu também tive medo de ver coisas ruins, mas o Samuel me ensinou que tem muito mais coisas bonitas no mundo do que coisas ruins. Como você sabe? Perguntou Dulce. Porque depois que aprendi a ser valente de novo, vi o sorriso da minha família, vi flores, vi outras crianças brincando, vi o sol brilhando e vi que sempre tem algo bonito para ver, mesmo depois das coisas ruins. Samuel se levantou e falou para os pais: vocês podem ficar aqui algumas semanas. O tratamento da Dulce vai precisar de tempo. A gente não tem dinheiro, começou Miguel. Não precisa, interrompeu Diego, aparecendo atrás deles. A fundação tem casas para famílias que vêm de longe. Vocês ficam o tempo que for necessário. Lúcia começou a chorar.
Como a gente pode agradecer tanta bondade? Deixando a Dulce melhorar, respondeu Samuel. É o único pagamento que a gente quer. Durante as semanas seguintes, Samuel trabalhou com a Dulce, enquanto Diego ajudou o Miguel a encontrar um trabalho temporário na região e Carolina ajudou a Lúcia a se adaptar à vida na cidade. Mateus virou o melhor amigo da Dulce, passando horas contando para ela sobre todas as coisas bonitas que ela ia poder ver quando estivesse pronta. Dulce, disse Mateus um dia, você sabia que tem borboletas azuis no jardim? Borboletas azuis? Perguntou ela interessada. Sim, e tem flores vermelhas que cheiram igual baunilha. E tem um laguinho pequeno, onde vivem peixinhos dourados. Você acha que eu vou poder ver tudo isso? Tenho certeza, respondeu Mateus, porque você é valente. Seu nome já diz. Aos poucos, através das sessões diárias com Samuel e da amizade com Mateus, Dulce começou a melhorar. Primeiro começou a abrir os olhos quando estava sozinha no quarto, depois quando estava só com Samuel e Mateus. Finalmente, conseguiu abrir os olhos na frente dos pais. Mãe! Gritou um dia. Seus olhos são castanhos igual os meus. Lúcia e Miguel choraram de alegria ao ver a filha enxergando de novo. E pai, continuou Dulce, você tem ruguinhas perto dos olhos, mas são bonitas porque você sorri muito. Miguel riu entre lágrimas. Minha filha, você voltou pra gente. Eu nunca fui embora, respondeu Dulce. Só estava com medo, mas o Samuel e o Mateus me ensinaram que eu posso ser valente. Quando a família da Dulce finalmente voltou para Minas Gerais, com Miguel tendo conseguido um emprego melhor e a promessa de uma casa nova através de um programa social que Diego ajudou eles a acessar, Samuel e Mateus sentiram a satisfação que sempre acompanhava um tratamento bem-sucedido. Samuel, disse Mateus naquela noite, quantas crianças você acha que a gente já ajudou? Samuel pensou um momento, diretamente umas 300, mas, se contar as que foram ajudadas pelos médicos que treinamos, devem ser milhares. E você acha que a gente vai continuar fazendo isso para sempre? Samuel olhou para o Mateus com um sorriso. Mateus, você se imagina fazendo qualquer outra coisa? Mateus riu. Não, essa é a melhor vida que eu poderia ter. Então tá, vamos continuar até que todas as crianças do Brasil saibam que podem ser valentes. Nesse momento, Diego e Carolina entraram no quarto dos meninos para dar boa noite, como faziam toda a noite. Como foi o dia de vocês? Perguntou Carolina. Perfeito, responderam Samuel e Mateus ao mesmo tempo, fazendo os pais rirem. Sabem uma coisa? Disse Diego. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse ser tão plena como é agora. A nossa também não, respondeu Samuel. Mas a avó sempre dizia que quando você segue o caminho do amor, ele sempre te leva para lugares bonitos. E ela tinha razão, concordou Carolina, muita razão. Enquanto apagavam as luzes e a família se preparava para dormir, uma sensação de gratidão pairava sobre toda a casa. Em 2 anos, tinham transformado dor em cura, separação em união, desespero em esperança. E no coração de Samuel, ele sentia a presença da Dona Esperança, sorrindo orgulhosa ao ver que as sementes de cura dela tinham florescido em algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Os anos passaram e Samuel cresceu virando um jovem sábio, mas sempre mantendo a simplicidade e o carinho que aprendeu com a avó. Mateus virou seu companheiro inseparável, não só como irmão, mas como parceiro na missão de cura. Aos 16 anos, Samuel já tinha escrito 3 livros sobre cura emocional infantil, todos baseados nas histórias que contava durante os tratamentos. Mateus, aos 14, já tinha virado um palestrante respeitado, contando a própria experiência de cura para inspirar outras famílias. A Fundação Dona Esperança virou referência internacional, recebendo visitantes de vários países que queriam aprender os métodos do Samuel. Mas ele nunca perdeu de vista o que realmente importava: cada criança individual
que precisava de ajuda. Samuel, disse Mateus, uma manhã de domingo, enquanto caminhavam pelo parque onde tudo tinha começado. Você lembra qual foi a primeira coisa que eu te disse? Samuel sorriu. Claro. Eu disse que ia passar lama na tua cara. E lembra o que aconteceu segundos depois? Você sorriu. Foi a primeira vez que te vi sorrir. Mateus parou de andar e olhou para o Samuel. Sabe qual foi o verdadeiro milagre daquele dia? Qual? Não foi eu voltou a enxergar, foi a gente virar família. Foi descobrir que o amor cura muito mais que qualquer remédio. Samuel assentiu, emocionado. E sabe o que é mais incrível? Que tudo começou com uma frase simples: vou passar lama na tua cara. E segundos depois, nossa vida inteira mudou. Eles continuaram caminhando pelo parque, observando outras famílias brincando, outras crianças correndo e rindo. E Samuel pensou em todas as crianças que ainda precisavam de ajuda, em todas as famílias que ainda precisavam encontrar esperança. Mateus disse: nossa missão mal começou. Eu sei, respondeu Mateus, e estou pronto para ela. Nesse momento viram uma família sentada num banco, não muito longe dali. Um homem e uma mulher pareciam preocupados, enquanto uma menininha de uns 6 anos estava sentada entre eles, olhando para o chão. Samuel e Mateus se olharam. Acha que começou de novo? Perguntou Mateus. Acho que sim, confirmou Samuel. Se aproximaram da família. Com licença, disse Samuel educadamente. Vocês estão bem? O homem levantou o olhar. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado. A gente está passando por um momento difícil, respondeu. Samuel se agachou para ficar na altura da menina. Oi, como você se chama? A menina levantou o olhar de leve. Samuel reparou que os olhos dela estavam sem brilho, tristes. Me chamo Luna, disse baixinho. Que nome bonito! Luna como a lua, né? Ela assentiu. Luna, posso te contar uma história? É sobre uma menina que perdeu a luz dela, mas conseguiu encontrar de novo. Por um momento, o brilho voltou para os olhos da Luna. Pode, disse. E assim, numa tarde de domingo, no mesmo parque onde tudo tinha começado, Samuel iniciou uma nova história de cura com Mateus do lado, e a certeza de que o amor sempre encontra um caminho. Porque às vezes os milagres maiores começam com as palavras mais simples, e às vezes passar lama na cara de alguém é só o começo de uma jornada muito maior, uma jornada de cura, amor e família. E a semente plantada pela Dona Esperança continuava crescendo, florescendo em novos milagres todo dia, através das mãos amorosas de 2 meninos que aprenderam que curar o mundo, uma criança por vez, é a missão mais bonita que alguém pode ter. Anos depois, quando Samuel e Mateus já eram adultos com famílias próprias e filhos que também aprenderam a arte da cura emocional, eles ainda se reuniam no parque todo domingo, já não para encontrar crianças que precisavam de ajuda. A Fundação Dona Esperança já tinha equipes em todo o país fazendo isso, mas para lembrar o dia em que as vidas deles se cruzaram. Papai Samuel, disse Valentina, filha adotiva do Samuel, uma menininha de 6 anos que eles tinham encontrado numa situação parecida com a dele. Conta de novo a história de como você e o papai, Mateus, se conheceram. Samuel sorriu, olhando para o Mateus, que agora tinha os próprios filhos brincando no parque. Era uma vez, começou Samuel, 2 meninos que se encontraram quando mais precisavam um do outro. Um estava na escuridão e precisava de luz. O outro tinha luz demais e precisava de alguém para iluminar. E o que aconteceu? Perguntou Miguel, filho do Mateus. Descobriram que juntos podiam levar luz para o mundo todo. Mateus respondeu. E descobriram que família não é só com quem você nasce, é com quem você escolhe ficar. As crianças saíram correndo para brincar, mas Samuel e Mateus ficaram sentados no banco observando. Mateus, disse Samuel, você tem ideia de quantas vidas mudaram por causa daquele dia? Mateus pensou um momento. Milhares, talvez milhões, se contar
todas as gerações, que vão ser afetadas pelas crianças que ajudamos, e tudo porque você decidiu confiar num menino descalço que disse que ia passar lama na tua cara. Mateus riu. Na verdade, tudo porque você teve coragem de se aproximar. Você poderia ter simplesmente passado reto, mas escolheu parar e ajudar. Samuel olhou para o céu, onde algumas nuvens formavam desenhos interessantes. Acho que a avó Esperança está vendo tudo isso de cima. Tenho certeza que sim, e tenho certeza que está orgulhosa. Nesse momento, uma das funcionárias da fundação se aproximou. Era a Andréia, uma das primeiras meninas que Samuel tinha treinado para dar continuidade ao trabalho. Samuel Mateus disse: "Chegou uma carta especial hoje, da Secretaria de Saúde." "O que diz?" perguntou Samuel. "Estão criando um programa nacional baseado totalmente nos métodos da Dona Esperança. Vai se chamar Programa Esperança e vai atender crianças em todos os estados." Samuel e Mateus se olharam emocionados. A avó sempre dizia que um dia o trabalho dela ia chegar em todos os lugares onde tivesse criança precisando de ajuda. Samuel disse e chegou. Mateus completou: "Graças a você, graças a nós." Samuel corrigiu: "Nunca esquece, Mateus. Tudo que a gente conseguiu foi porque somos uma família, e família conquista tudo junta." Naquele pôr do sol, enquanto caminhavam de volta para casa, Samuel pensou em todas as crianças que ainda iam nascer, que um dia poderiam precisar de ajuda e que agora teriam acesso aos ensinamentos da Dona Esperança através do Programa Nacional. Pensou em todas as famílias que seriam reunidas, em todos os medos que seriam curados, em toda a esperança que seria plantada, e sorriu sabendo que aquela frase simples, "Vou passar lama na tua cara", tinha virado a semente de algo muito maior, um legado de amor que ia se espalhar por todo o Brasil e além. Porque às vezes os milagres mais bonitos começam com gestos simples, e às vezes mudar o mundo é simplesmente uma questão de um menino confiar no outro e de uma família escolher abrir os braços para mais uma pessoa que precisa de amor. E assim, a história que começou num parque numa tarde de domingo virou uma história sem fim, uma história de esperança, que ia continuar sendo escrita nas vidas de cada criança, curada, de cada família reunida, de cada coração que aprendeu que nunca é tarde demais para voltar a acreditar nos milagres. Fim da história.